hoje é um dia muito especial para mim, que faço a minha estreia no Campeonato Paulista de Automobilismo, só que, obviamente, toda essa minha alegria, toda essa minha felicidade de estrear no automobilismo paulista e brasileiro hoje, ela se divide com a tristeza da perda daquele que talvez seja a maior referência no desenvolvimento do automobilismo brasileiro, que foi a perda de ontem de Wilson Fittipaldi, o Wilsinho, ou o Tigrão, como muitos gostavam de chamá-lo, e assim ele vai ser lembrado por toda a família do automobilismo brasileiro. Wilson Fittipaldi nos deixou ontem e criou uma história fantástica. Criador da primeira e única equipe brasileira na Fórmula 1. 40 provas de Fórmula 1 na vida. De uma família voltada para o automobilismo, desde o seu pai, o Barão, ao seu irmão Emerson, ao seu filho Christian, aos seus sobrinhos, que também vivem o esporte como poucos. Essa vai ser a última volta de Wilson Fittipaldi no local onde ele deu muitas voltas. Muitas voltas, certamente numa velocidade muito maior do que a velocidade com que ele transita hoje aqui no Autódromo de Interlagos. E não podíamos deixar de prestar essa homenagem a esse ícone do automobilismo brasileiro. Chega a arrepiar. É muita emoção envolvida nesse momento. Saber que o guerreiro descansou. Ele que desde o dia 25 de dezembro vinha internado, lutou, relutou, entregou o seu melhor, assim como ele sempre entregou dentro da pista. E agora, toda a família do automobilismo brasileiro, do esporte a motor como um todo, se despede no Templo da Velocidade, onde o Wilson por muitas vezes sorriu, onde o Wilson por muitas vezes comemorou. Hoje nós nos despedimos dele. Porém, já diria Mário Sérgio Cortella, aonde é determinada a morte de alguém? A morte das pessoas, ela não se dá na passagem dessa vida para um outro plano. Nós morremos definitivamente quando a nossa memória, ela deixa de existir. Nós morremos quando tudo aquilo que nós deixamos aqui em vida perde o sentido. Quando não somos mais lembrados, quando os nossos feitos materiais, físicos, emocionais, não são mais lembrados. Nesse momento nós morremos. E se pensarmos dessa forma, Wilson Fittipaldi vai permanecer vivo por muitas e muitas décadas, pode ter certeza. Os feitos foram enormes. Ricardo Arcuri está aqui do meu lado, com certeza vai lembrar de muitos feitos. Eu quero terminar essa minha primeira fala lembrando o único dia que estive lado a lado com Wilson Fittipaldi, num evento corporativo ao lado do Copersucar. Fui recebido por ele com um carinho, como um gentleman, assim como é toda a família Fittipaldi. Arcuri, por favor. Eu como engenheiro, eu sempre vou estar prestando atenção na máquina, né? Tanto quanto piloto, a gente analisa a técnica, mas também analisa a máquina. E o Wilson, ele trouxe para o Brasil um novo conceito de se fazer um carro, de se fazer uma corrida, de se fazer uma equipe. Como você falou, Ale, o que o Wilson trouxe para o automobilismo nacional é nessa parte. Emerson não teria sido tudo que ele foi se não fosse o Wilson. E o Wilson ele é esse cara que elevou a nossa tecnologia de corridas, que elevou nossos carros, que elevou o nosso nome como equipe de Fórmula 1 para o mundo. São pouquíssimos os países que tiveram carro de Fórmula 1 correndo. Nós tivemos essa oportunidade. E tudo foi representado na imagem desse homem. Ale, eu costumo dizer que, na minha crença, ele apenas o corpo se foi. Ele está olhando isso tudo. Ele está ouvindo isso tudo. E certamente está muito feliz com o reconhecimento de todas essas pessoas
que saem dos seus boxes e aplaudem. Aplaudem o Wilson Fittipaldi. Nós vimos ali no carro do Corpo de Bombeiro o Emerson Fittipaldi, vimos o Christian Fittipaldi, Rodrigo Goulart está por ali também. São figuras que eu pude identificar ali no carro e Ricardo, se você identificar mais alguém ali, me ajude nisso. E temos agora o cortejo passando por dentro do box de Interlagos. Todo o carinho de todos aqueles amantes do esporte a motor, do automobilismo, do motociclismo, enfim. Reconhecem o que fez o Wilson Fittipaldi em prol do esporte a motor brasileiro. O cortejo é grande. A tristeza também é muito grande. Mas sabemos que nesse momento o Wilson Fittipaldi descansa. E descansa recebendo o carinho de todos. Algo que também pode confortar demais é que o Wilson Fittipaldi, ele foi muito reconhecido em vida. Foi muito homenageado em vida. Ali você vê o capacete do Wilson colocado à frente do carro do Corpo de Bombeiro. Aí na imagem aérea, a bandeira da CBA exposta sobre o caixão de Wilson Fittipaldi. Você pode se manifestar através do nosso chat. Você participa dessa homenagem também ao Wilson Fittipaldi nesse momento. Gabriel Adam, Old School, Cícero Cool tá com a gente. Todo mundo mandando a sua mensagem. Adalto Costa. Todo mundo se manifestando. Vejo ali alguns representantes da CBA também no carro, fazendo a sua última saída de boxe. Wilson Fittipaldi, a tristeza do Emerson. Quantas recordações não vem na cabeça do Emerson estar aqui ao lado do seu irmão em vida e agora nessa última volta do Tigrão. E o que eles compartilharam na pista também, né? Paulo Louco também tá ali dividindo, né, o espaço ali. Ele que foi um grande amigo de Wilson Fittipaldi. É a última volta do Tigrão. Momento de muita emoção aqui no Autódromo de Interlagos e você acompanhando ao vivo através da Race TV. Marcelo Maranello dizendo quantas vezes pude falar com ele e quantas histórias legais pude ouvir. Vai fazer muita falta. É mesmo, é mesmo. Marcelo também é outra figuraça. Deve ter puxado umas histórias do Wilson do Arco da Velha. Escoltado pelo carro da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E ali atrás, o Copersuca sendo trazido. Se a gente puder até buscar essa imagem do Copersuca logo atrás do carro do Corpo de Bombeiros. O Copersuca, único carro brasileiro na Fórmula 1, sendo trazido e trazido junto com as coroas de flores. É o próximo carro que vai passar atrás do carro do Corpo de Bombeiro. Ali, ó, o Copersuca número 30 de Wilson Fittipaldi. Que foi restaurado, inclusive, esse carro. O trabalho da dona fez a restauração desse carro, foi fantástico. Com as coroas de flores ali. O capacete do Wilson embalado sobre o Copersuca. Essa imagem retrata uma parte, uma pequena parte, mas importante parte do automobilismo brasileiro. Desses que foram certamente percursores, e se o automobilismo brasileiro chegou a 8 títulos mundiais de Fórmula 1, 2 inclusive com o Emerson, 3 com o Nelson Piquet, 3 com o Ayrton Senna, e trouxe tantos pilotos depois, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta e tantos outros pilotos brasileiros que puderam passar pela Fórmula 1, o desenvolvimento de tantas categorias ao longo de tantos anos, provas
emblemáticas ao longo de toda essa história do automobilismo brasileiro, deve muito à família Fittipaldi. Ao Barão, que hoje certamente está recebendo o Wilson junto dele. O Barão descansa e tem hoje o seu filho Tigrão junto dele também. É a família do automobilismo trazendo a lembrança de Wilson Fittipaldi. Me despeço aqui, vou passar agora o microfone para o nosso Ronaldo Arrighi, só queria dizer uma coisinha. Diga. A gente, o brasileiro em geral, a gente é tão relapso em nossa história, no geral, tá? E não é só automobilismo, é tudo. E esse é um momento de que a gente tem que refletir e dar valor a isso. A aprender, a entender. A história da nossa automobilismo é muito rica, da Fórmula 1 é muito rica. E esse seria, eu acho, um momento perfeito para as pessoas mais jovens refletirem e tentarem entender, tentarem aprender o que foi o legado que esse homem deixou. Deixo meu abraço para você, Ale. Obrigado, Ricardo Arcuri. Abraço para o Ronaldo. Mais tarde eu estou de volta. Mais tarde você volta com a segunda prova da Copa Joy, a Cedel. Ronaldo Arrighi está chegando por aqui. Já teve que dar aquela respirada. Para todos nós, amantes do automobilismo, com certeza é um dia que marca. Ronaldo, eu dizia na abertura dessa volta, da última volta do Tigrão aqui em Interlagos, que hoje oficialmente eu já tinha narrado algumas provas do automobilismo, mas hoje oficialmente eu faço a minha estreia no Campeonato Paulista de Automobilismo. Certamente eu participo nesse instante de um dos momentos mais marcantes e fico realmente com aquele conflito da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui, com a tristeza de narrar essa volta, a última volta daquele que eu digo que, sem dúvida nenhuma, representa o automobilismo brasileiro. Não só internacionalmente, mas tudo o que ele fez dentro das pistas brasileiras, em tantas categorias que foram criadas, aconselhadas por ele, quantas categorias que foram criadas tendo a mão dele diretamente para a sua criação. E eu dizia agora há pouco com o Ricardo Arcuri, se o automobilismo brasileiro tem 9 títulos mundiais na Fórmula 1, 2 com o Emerson, 8 títulos mundiais, 2 com o Emerson, 3 com o Piquet e 3 com o Senna, tudo isso começou lá atrás, com o Barão, com o Wilson Fittipaldi e com o Emerson Fittipaldi. Você falou que eu tinha esperado aqui para poder dar uma respirada, uma dupla respirada, porque a emoção é forte, o momento é um momento ímpar, e eu diria que você realmente é um privilegiado, Ale, porque na sua estreia você está sendo você está recebendo esse prêmio, você está podendo narrar. Jornalisticamente, sim. Você está podendo narrar uma volta do Tigrão aqui no Autódromo de Tilaquia, que era a casa dele, né? Como é a casa de muitos dos amantes da velocidade. O templo do automobilismo paulista proporciona esse tipo de coisa. A voz está um pouquinho embargada, que está realmente complicado. É uma emoção da gente que gosta de velocidade, que gosta de esporte a motor, que gosta de motociclismo, que gosta de automobilismo. Enfim, é muito, muito bacana ver esse pessoal todo aqui prestando essas homenagens. O Tigrão realmente era um cara diferenciado, ele fez muito pelo automobilismo, desde quando começou lá, até trazer, quando ele foi para a Alemanha conversar com a Volkswagen para poder trazer o projeto do Fórmula VE aqui para o Brasil, e aí montar a equipe e já montar uma equipe de forma campeã. É algo assim espetacular, era algo inédito, então é sensacional. A gente teve, obviamente, expoentes antes dele, teve os expoentes junto dele e agora a gente tem também os expoentes que vêm a partir da partida dele. Isso é muito legal, o automobilismo brasileiro é diferenciado. E que o legado de Wilson Fittipaldi possa permanecer por muitos e muitos anos na memória dos brasileiros. Eu dizia também na abertura dessa volta, Mário Sérgio Cortella, ele diz que em que momento nós morremos? Nessa exposição
do pensador Mário Sérgio Cortella, do filósofo e Mário Sérgio Cortella, diz que nós morremos efetivamente quando os nossos feitos em terra, quando os nossos marcos físicos, quando os nossos marcos de família, quando as lembranças deixam de existir. E se pensarmos dessa forma, o Wilson Fittipaldi vai viver muito, mas vai viver muito, não só aqui em Interlagos, mas onde tiver qualquer carro participando de competição, o Wilson Fittipaldi certamente será lembrado. Cara, ele era tão diferenciado que até na trajetória dele enquanto humano terráqueo, né, ele cravou mais um marco. Ele se retirou na mesma data em que ele nasceu. Até nisso daí ele é diferenciado. Muito, muito bonita essa homenagem aqui, realmente. Tá cumprida a missão de Wilson Fittipaldi na sua vida terrena. Nesse momento, essa oportunidade que o destino quis me dar de narrar a última volta do Tigrão, Wilson Fittipaldi, no Templo da Velocidade, nessa que certamente foi uma de suas casas. Certamente o melhor lugar do mundo da vida de Wilson Fittipaldi era aqui, dentro do Templo da Velocidade, o Autódromo de Interlagos. Vá com Deus, o Wilson Fittipaldi, e esteja sempre olhando pelo esporte a motor do Brasil. Você foi show! Aí a gente vê os carros, né? Da Fórmula 1600, nós vemos os carros. Para quem de repente não entendeu essa referência que eu quis fazer aqui, dia 25 de dezembro, que era o aniversário de 80 anos de idade dele, foi que ele teve esse problema que acabou finalizando com o falecimento dele o ano passado. Mas a partir dali, ele já não estava mais, vamos dizer assim, presente mentalmente, né? Todas as intervenções que foram feitas, todo o trabalho que foi feito para cuidar dele e para também tentar reanimá-lo, mas infelizmente não foi possível. Um grande campeão que, apesar dos títulos que ele possa não ter conquistado na pista, ele conquistou muito mais na trajetória dele como piloto, principalmente ser humano. Não tenha dúvida que o piloto foi sensacional, o empreendedor do automobilismo foi espetacular, mas o ser humano, esse foi diferenciado, esse foi ímpar. Tá naquela prateleira que pouquíssimos chegam. E o Wilson Fittipaldi chegou e recebe o carinho de todo o Autódromo de Interlagos nesse momento para receber a bandeira quadriculada. Temos ali Paulo Louco, grande amigo do Wilson Fittipaldi, o Christian Fittipaldi está por ali, Emerson Fittipaldi por lá também. Vereador Rodrigo Goulart está por ali também. Família, se você reconheceu mais alguém ali, por favor, nos ajude. E assim, é uma despedida. É a bandeirada final desse ícone do esporte brasileiro. Os carros ali da Fórmula 1600, da Fórmula V, acompanhando também. É a homenagem do automobilismo paulista e brasileiro ao Wilson Fittipaldi. Bandeiras agitadas e a última bandeira quadriculada do Tigrão. É realmente emocionante, Ale. Dá uma embargada aqui que é complicado manter. Cara, que homenagem bonita. No momento em que ele passou por dentro dos boxes, eu estava ali do lado pra gente poder posicionar o cinegrafista e foi o momento do aplauso, que ele passou por dentro dos boxes, os boxes inteiros fazendo aquele aplauso, aquela salva de palmas. Verdade, todos vimos bonito. Aqui, né? Muito bonito. Muito bonito. E uma das coisas que eu dizia, foi uma pessoa que, acho que quem ama o automobilismo está tranquilo nesse sentido, porque foi uma pessoa que teve os seus feitos reconhecidos em vida. Foi muito reconhecido em vida por todos aqueles que amam o automobilismo. Talvez não reconhecido
da maneira que devesse, porque a memória do brasileiro em alguns momentos é um pouco curta e só valoriza aquilo que é vitória. Mas os feitos de Wilson Fittipaldi, esses sim, foram reconhecidos por todos. E então o automobilismo brasileiro referencia, agradece, enobrece ele que foi um nobre, ele que foi um gentleman, ele que herdou do Barão a educação, o respeito, assim como o Emerson, e hoje se despede. E o Copersucar acompanhando cada centímetro dessa última volta de Wilson Fittipaldi. Carmanguia também, que eles foram vice-campeões das 1000 milhas. Verdade. Está ali. Sendo guiado por Maurício Marques, grande conhecedor da história do automobilismo clássico nacional. E o carro está aí, está fazendo essa última homenagem, está acompanhando nessa última homenagem o corpo do Wilson Fittipaldi. Ele vai... Aliás, o Wilson Fittipaldi Jr., né, é o filho do Barão. O filho número 1 do Barão. É isso. E nesse momento se despede do Autódromo de Interlagos e vai fazer uma saída passando por um outro lugar que ele conheceu demais também, o Kartódromo de Interlagos. Ele segue em direção ao Kartódromo de Interlagos nesse momento, fechando a sua volta, deixando para nós o seu legado. O Wilson Fittipaldi Jr., onde quer que você esteja agora. Eu tenho certeza que, independente da fé de cada um de nós aqui, de você que está acompanhando a nossa transmissão, mais de 600 pessoas nesse momento conectados com a gente, independente da fé, da religião de cada um de vocês, tenha certeza. De onde quer que ele esteja e dentro da sua fé, acredite, ele está vendo tudo isso. E está muito feliz e honrado de receber esse último aplauso. Nessa sua última volta. É a bandeira quadriculada de uma vida entregue como uma devoção ao automobilismo. E como você disse logo no começo, momento que eu cheguei aqui, estava dizendo que ele deve estar sendo recebido lá pelo pai, pelo Wilson, pelo Barão. O reencontro também com José Carlos Patti, né? Que leva o nome do autódromo. Exatamente, que eram muito amigos. E os três a desempenharem com o Fórmula VE os primeiros passos deles aqui, enquanto equipe vencedora, que era o Wilson, o Emerson e o Patti. Pois é, muita história contada por este homem que nos deixou no dia de ontem. E, de verdade, a gente vê ali o semblante do Christian, o semblante triste, é verdade, mas o semblante de quem sabe que nesse instante seu pai descansou. O carro do bombeiro para nesse instante. Certamente muitas homenagens devem acontecer ao longo de todo esse dia. E nada mais justo, né, Ronaldo? A gente abrindo a temporada de 2024 do automobilismo paulista no campeonato. Já tivemos a abertura das atividades com o GP São Paulo 1000 milhas e agora tendo a primeira etapa, nesse primeiro dia de corridas de 2024 do Campeonato Paulista de Automobilismo. Infelizmente, chocado no dia de ontem com a perda do Wilson, mas hoje reverenciando esse ícone, nada mais justo do que nós estarmos aqui. Lógico, nesse momento as corridas estão paradas, o Autódromo de Interlagos volta o seu olhar todinho para o Wilson Fittipaldi e esse respeito nós devemos muito a ele. Então, nada mais justo de uma forma singela, é verdade, de uma forma minúscula perto de tudo aquilo que ele fez, de nós pararmos realmente as nossas atividades por alguns instantes para poder prestar essa reverência a esse homem que representou tanto para todos nós.
É aquela paixão que foi passada de pai para filho, para neto, para bisneto, enfim. O clã Fittipaldi representa bastante dentro da história do automobilismo nacional, aliás, dentro da história do esporte a motor brasileiro. Né? É um nome tão conhecido quanto reconhecido mundialmente. Então, o Wilsinho carrega aí muito desse conhecimento que existe em torno do nome Fittipaldi. Ele, assim como o Emerson e até o próprio Barão, ele é um dos que que conseguiram cravar o nome nos livros que entraram para os anais do automobilismo nacional. Belíssima homenagem, realmente, volto a dizer, belíssima homenagem. O criador da única equipe brasileira de Fórmula 1, e imagino que durante algum tempo ainda permaneça como única equipe brasileira dentro da Fórmula 1. Você vê o Copersucar ali, nessa imagem aérea, nessa despedida ao Wilson Fittipaldi Jr., o filho do Barão, o irmão do Emerson, o Wilson do automobilismo brasileiro, o Tigrão, para os mais próximos a ele, e que deixa um grande legado para todos nós. Vá em paz. E de lá de cima, olhe por todos nós, o Wilson Fittipaldi Jr. Christian ali, mostrando o capacete. Um público ali posicionado para referenciar o Wilson. Você, amigo ligado, conectado. A Race TV Oficial na despedida ao Wilson Fittipaldi.